Que bom, o ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo a gente. Outro dia minha gatinha não atravessou aqui, ficou bebendo dentro do meu caneco. Hoje ela está aqui, deitadinha na caixa. Ao vivo, Esther. Eu estava dizendo que o ao vivo é assim, né? É. Então, enquanto a professora Esther ali se adequa, né, ao volume, o aparelho dela não. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Daí Ótimo, eu te ótimo. mando o Tudo vídeo. bem. Perfeito. Então, enquanto ela não volta, eu estava dizendo que essas crenças que nos limitam a aprender, né? A gente que é o chamado de crença limitante. Então, o aprendizado, porque todos nós que estamos aqui já passamos pelo ensino médio, né? Que no meu tempo era o segundo grau. Ou, não, primeiro, quando eu comecei a estudar, era o científico. E aí, então, depois entrou para o segundo grau e hoje é ensino médio. A professora Esther aqui está pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui. A Luciane está aí também. Boa noite, Luciane. Pronto, deixa eu ver se ela agora consegue. Então, essas crenças são crenças que nos limitam, né? Seja para aprender uma língua, né, professora? Eu mesmo tenho travas com a língua inglesa. Por que que eu tenho travas com a língua inglesa? Porque eu fui criada por um pai comunista e anti-americano. Então, e no período da ditadura, eu nasci no ano da ditadura, imagina. Então eu cresci, eu e meus, você também, né? Eu e os meus irmãos, a gente cresceu ouvindo que os americanos eram um traste, que era uma desgraça para a humanidade. Então eu não queria saber da língua americana. Então eu não consigo. Eu sei que eu preciso destravar isso. Não sei se na idade que eu estou hoje eu sei eu quero, né? Mas eu sei que é uma crença limitante que eu tenho em função de quem? O meu pai, imagina, o meu amor, a minha referência, o meu, né? Ele me disse, enquanto a minha criação, que inglês não prestava para nada. Vamos testar, professor, agora? Não dá para escutar nada ainda. Vamos. Nada, ainda nada. Só um pouquinho, gente. Ao vivo é desse jeito. Imagina que até a Globo News, né? Ela apresenta O umas problema é que falhas quando lá. eu coloco o meu fone, tua voz fica com eco, Melhorou. será? Você colocou fone? Não, melhorou já. Coloquei. Ah, tá. É? Não tem eco agora. Tá bom. Tem, tem. Então Tudo vamos bem, com vamos fone de tocar com ouvido. música mesmo. Vamos Aí eu acho tocar que. com música. Afinal de contas, meu signo é gêmeos, né? Eu sou duas. Então, O fica no meu é, eco. o meu é Libra. É por isso que a gente combina. Elemento Né? ar aí, ó. É, exatamente. Que bacana. Boa noite a todos e a todas que entraram agora. Então, nós temos hoje o prazer e a satisfação e a honra de ter a professora Esther aqui com a gente para falar sobre essas crenças que nos limitam, né, Esther? Mas aí, antes de Exatamente. mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece. Então, quem é essa professora de cabelo branco aí que apareceu na live da professora Carla? Então, eu sou uma pessoa que, de uma forma ou de outra, quer ajudar as pessoas a se destravarem. E eu trabalho com escrita, né? A minha vida inteira. E aí, quando tu falou, meu pai alemão, meu também, né? Não, Então, não. não. Meu pai não é alemão, não. Ele é brasileiro lá do Belém do Pará. Ah, E entendi. ele vem de uma família portuguesa. Hum. Ele era comunista e Ah, contra os entendi. Estados É que eu Unidos. acho que na hora que eu saí da live e entrei, eu fiz a confusão. O meu pai é alemão, então ele também nunca se importou com aprendizagem, enfim. E eu, na família, né, na família do meu pai, eu fui a primeira das primas, digamos assim, dos filhos, né, de tios, os filhos, fui a primeira a chegar até o mestrado. Todos os outros não. Mas para que estudar tanto? Não sei o quê, enfim.
E eu sempre gostei muito de estudar, né? Tanto que eu tenho 3 graduações, tenho 5 especializações, tenho mestrado, estou caminhando para o doutorado agora, não sei se esse Maravilha. ano ou ano que vem, enfim. Aham, aham. Gosta E, e na verdade eu sempre trabalhei a minha vida inteira dentro de uma universidade, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Uhum, Me aposentei o ano passado como técnica, né, mas eu sempre uhum. trabalhei com pesquisa, com extensão na área de ensino. E no último ano que eu estava na universidade, eu trabalhei com o EA2, que era o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem para estudantes, para professores, para os técnicos, né? Por conta Certo. da formação de uma delas, né? Professora Uhum. de língua portuguesa de graduação, aí na especialização eu fiz psicologia, psicopedagogia, fiz neuropsicopedagogia, fiz metodologia do ensino, enfim. E aí nesse processo eu auxilio os universitários. Só um pouquinho, eu quero fazer uma pausa nesse seu currículo. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está aqui, né? Que antes de todo esse currículo, ou junto com todo esse currículo maravilhoso, que exigiu e exige esforço, dedicação, comprometimento, existe uma pessoa chamada Esther, sensível às dificuldades dos estudantes. Isso é lindo demais. Exatamente. E eu acho que Continua. eu acho que eu busquei todas essas Ferramenta. especializações, essas ferramentas, enfim, por quê? Porque desde que eu terminei a minha graduação em língua portuguesa, que foi a primeira, era uma coisa que me deixava muito estressada, porque eu chegava em sala de aula no meu estágio, eu dizia, explicava uma situação, explicava um conteúdo que era para ser entendido A, e o aluno entendia B, C, D, entendia qualquer coisa. E eu digo, por que nós temos tantos problemas de interpretação no nosso currículo, no nosso ensino, na nossa sociedade, enfim. E aí onde eu busquei responder essa minha inquietação, né? Uhum. E aí depois dessa caminhada eu trabalhava na UDESC e concomitante eu fui professora do ensino superior. Fiquei 10 anos como professora do ensino superior, fui coordenadora do curso de pedagogia, psicologia, de pós-graduação e na pós-graduação eu era coordenadora e aí eu fiz o curso de psicopedagogia e o mundo se abriu. Eu digo, meu Sensacional. Deus, era a pergunta Sensacional. que eu queria responder há, sei lá, 10, 15 anos atrás veio agora. E a minha monografia foi sobre, nessa pós especificamente, sobre a dificuldade de aprendizagem no ensino superior. Por quê? Porque a minha vida inteira eu trilhei o ensino superior, seja como técnica, como professora, como palestrante, como aluna, como colega, né, de profissão, de professores, enfim. E sempre foi um problema, principalmente a escrita, né, a interpretação, o que eu entendo e o que eu coloco para o mundo, o que eu coloco para fora. E, Uhum. e nessa minha caminhada eu percebo, né, muitos entraves, muitos obstáculos, muitas crenças, enfim. Né? Então Uhum. quando tu perguntou quem é Esther, eu sou tudo isso, né? Sim. Tipo assim, como eu tô na Ilha da Magia, né, Florianópolis, então assim, ó, Aham. bota dentro de um caldeirão, caldeirão da bruxa, e aí a gente Aham. leva Você pro, mora em pro... Florianópolis, então, né? A gente estava bem pertinho quando eu morava aí em Porto Alegre. Sim, Professora Esther, é tão bonito, né, ouvir assim o teu caminhar, a tua trajetória. É tão bonito, porque eu me identifico com isso, por isso eu me dediquei por 28 anos à educação infantil, né? Porque é ali que sim, começa. É ali que sim, começa, é a base para o jovem aprendiz e para, olha, sim. veio um jovem aprendiz aqui, lá, sei lá de onde. E para chegar, quando você fala assim que é lá na faculdade que você acompanha os mestrandos, né? Você Uhum. orienta os mestrandos. Quando você chega na faculdade, você vê ali o entrave, e aí você. E como é que você consegue ajudar? Qual é o caminhar teu?
Vamos dar uma boa noite aqui para a Fábio, que entrou, para a Lorenza, boa noite, queridas. Então, como é Na esse... verdade, assim, são várias questões, né? Primeiro, quando eu era coordenadora de curso, principalmente do curso de pedagogia, e hoje é uma das questões, muitas pessoas que me seguem são oriundas do curso de pedagogia, ou são professoras da rede estadual, municipal, enfim. A minha preocupação sempre foi no sentido de dar suporte com ferramentas para que esses professores façam a diferença na educação infantil. Porque o problema e as crenças e tudo isso se dá exatamente lá na fase do 0 aos 7, 8, 10 anos. Na primeira E infância, na primeira, seria na primeira infância? na primeira infância e na segunda, digamos assim, né? Porque depois que entra para a alfabetização, aí é pior ainda, porque nós, enquanto seres humanos, nós temos modelos. E é a partir do modelo que eu construo a minha identidade na caminhada da vida, né? Não sei se esse seria o termo correto, Acho que mas sim. Acho que cabe bem. é nesse processo. Então, a responsabilidade de um professor de ensino, da educação infantil e do ensino fundamental, o primeiro ciclo, do primeiro ao quinto ano, é fundamental. Por quê? Porque a criança, ela tem sempre no adulto, seja no pai, na mãe, no professor ou professora, no cuidador ou cuidadora, né? Enfim, os exemplos. Então eu Sim. tomo isso muito, né, como uma caminhada. Então se eu aprendo algo que para aquela pessoa é uma crença limitante, eu passo a acreditar também que aquilo pode ser ruim, né? Falando especificamente de crença limitante. Isso. Então, o meu trabalho hoje é, digamos, além de tudo que eu faço, é trabalhar a questão de autoconhecimento mesmo, mas desse adulto que vai trabalhar com essa criança. Por quê? Porque não é só o professor, né? Muitas vezes o pai, a mãe, ele serve como um exemplo para essa criança. E Referência, muita, né? né, é a referência, é da onde a criança cresce e forma a sua personalidade a partir desse modelo. Então, se o meu pai acredita, né, por exemplo, que é uma coisa que eu escutava muito, eu nasci também em 1964, lá na época bem da ditadura, né, quando tudo Sim, começou, e uma sim. das crenças limitantes que eu ouvi durante a minha infância é que rico não presta. É rico é mal, é gente do mal. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, essa crença limitante de que rico não presta, o que vai ser o meu financeiro quando eu for adulta? Eu vou Exatamente. ganhar um monte de dinheiro e vou gastar, vou me enterrar em dívida. Por quê? Porque eu não posso ser rica, porque rico não presta? E porque eu não posso ser uma boa pessoa, né? Eu não posso ser uma boa Exatamente. pessoa. Né? E você sabe Exatamente. que me lembrou essa sua fala que eu sou noveleiro, né? Quando eu sou noveleira das boas novelas, que fique claro, de bons autores, né? Sim. E depois, quando eu fui fazer o curso de filosofia, eu fiquei 10 anos sem ver, eu não via nem televisão, de tanta leitura que eu tinha que fazer, enfim. Mas porque eu venho de uma família onde a minha mãe ouvia novela pelo rádio, né? Lembra? Sim. Nossa mãe ouvia novela pelo rádio. Minha mãe cozinhava para os 7 filhos dela, ouvindo novela, e eu gostava, porque eu gosto de uma história bem contada. E eu Uhum. lembro que até há pouco tempo as novelas representavam os ricos como os vilões, Uhum. os filmes também. Então, assim, Sim. esses meios de comunicação que são influenciadores contribuem muito para isso, né? E como Com você certeza. disse, se a criança tem, e a criança tem o pai e a mãe como a sua principal referência para a sua formação, e se a criança é educada pelo pai e pela mãe, né? Se ela Sim. tem como principal referência, se você acredita que o meu pai dizia assim, diploma de faculdade serve Pra para quê? nada. Fica tudo engavetado depois.
Então, eu também, dos 7 filhos, eu fui a primeira a me formar, porque, Uhum. por conta dessa crença limitante Sim. colocada pelo meu pai, né? Uhum. E nessa situação, meu pai até hoje, né? Até na semana retrasada chegou o certificado de 2 pós que eu terminei em novembro, chegou agora em fevereiro. Ele assim, para que tu quer tanto canudo? Para quê? O que tu vai fazer com tudo isso? Digo, pai, isso é conhecimento. É porque mas para que estudar tanto? Para quê? Daqui a pouco morre, fica tudo aí. É uma crença limitante, E né? Que eu, quando graças a Deus, não comprei essa crença, porque senão eu não teria tanto estudo. nem eu, Ou eu estou honrando aqueles que não puderam estudar era na minha sequência familiar aí. exatamente o que eu ia falar. A gente pode também, essa crença limitante, agora falando um pouco da constelação familiar, né? Essa crença limitante, ela pode estar, sim, em lealdade a, Uhum. a memórias de pessoas que também não conseguiram. E se a gente se identifica com essa memória, então também não vou estudar, não, para que besteira, né? Agora, É. se não, se a gente quer honrar esses que não conseguiram, como você falou, né? A gente Sim, vai fazer diferente, né? A gente vai exatamente. fazer um pouco melhor do que o que eles conseguiram fazer, porque o que eles conseguiram fazer foi só até a página 3, né? A gente Sim. consegue, se a gente tem condições de ir até a página 10, página 20, página 100, olha a festa que eles estão fazendo lá por nós, né? Não Essas é? memórias na Com ancestralidade. certeza. Com Ótimo. certeza. E, Esther, como é que você trata, por exemplo, eu sou uma aluna sua, né? Uhum. Dentro da, porque você é da escrita, né? E eu tenho Sim. trabalho, e vou te confessar uma coisa agora aqui publicamente, tá? Hum. Quando eu comecei não, eu trabalhei 10 anos numa escola, uma associação aqui em Brasília, que é Menino dos Meus Olhos para Educação Infantil, chama Associação para a Educação Vivendo e Aprendendo. Lá, Uhum. a cada bimestre, a gente precisa escrever um relatório sobre cada criança. Seu Uhum. desenvolvimento social, psíquico, emocional, cognitivo, por bimestre. Uhum. Esther tinha uma trava, era assim, ó, uma trava forte com relação à escrita, Uhum. né? Então, e desbravei isso e hoje eu, graças a esses desbravamentos aí que eu enfrentei, a essas honras que eu quero dar, hoje eu considero que eu escrevo muito bem. Mas foi duro, e não existia Sim. constelação na minha vida naquele momento, né? E aí como é que você, quando você encontra, vamos dizer que seja eu, né? E eu falo para você, Uhum. doutora, eu estou com muita dificuldade. Quais são as ferramentas que você utiliza para Então, ajudar? dentro, é que assim, ó, para que eu consiga efetivamente te ajudar, eu preciso fazer um autoconhecimento, digamos assim, né? E aí eu tenho ferramentas do coaching, que foi um dos cursos também que eu fiz, para tirar informações para que eu consiga trabalhar, né? Então, por exemplo, até anotei algumas Lê a, questões aqui lê a que qualidade. geram problemas para que a gente possa trabalhar. Por exemplo, tem muita gente que tem, por exemplo, crítica, ou seja, tem medo da crítica, né? Por quê? Porque algum professor em algum momento não deu a devida atenção para aquela criança que, como espelho do pai, o espelho dentro de uma sala de aula é o professor, e a criança, com todo o seu esforço, fez um texto, apresentou para o professor e disse: depois eu vejo. Isso é uma situação de deixa de lado, ou seja, eu não sou importante. Então, isso é uma das travas do bloqueio da escrita. Por quê? Porque tudo que eu escrevo, ninguém gosta, o professor já disse que não queria ver. Então, quer dizer,
E à medida que a gente cresce, a gente precisa usar a escrita para N situações, né? Tem gente que diz, eu não escrevo nada. É mentira. Tá na rede social, tá no WhatsApp, tá em tudo quanto é lugar, tá usando a escrita, mesmo que seja o internetês, aquele, o PQ, você, o TB, que tá tudo certo, TBN, né? TBN, E tá tudo E certo. ainda É a tem os maneira. emojis, né? Tem as Sim, carinhas. exatamente. Então, Sim. só que a escrita acadêmica ou a escrita profissional que eu preciso para a minha profissão ou que eu preciso para a minha faculdade ou para a minha pós, enfim, ela precisa ser trabalhada. E aí é onde volto para a minha pergunta inicial. Que formação acadêmica tem o professor, seja ele da área da pedagogia ou das licenciaturas, para ensinar essa criança a escrever e não travar? A gente não aprende na faculdade. Eu passei por pedagogia, eu tenho pedagogia, eu sou licenciada em letras, administração de recursos humanos na graduação, 2 licenciaturas e um bacharelado. Em nenhum momento foi dito essa cadeira do autoconhecimento. Cuide com o outro, cuide com o que você fala, porque uma palavra maldita, ela se torna maldita, né? Maldita separado, maldita junto. Por quê? Porque mexe com o psicológico. Mexendo com o psicológico vai deixar uma marca. E essa marca ela vai ser difícil não é difícil. Ela é possível a gente trabalhar, mas eu preciso descobrir primeiro onde foi. Onde aconteceu a trava. Identificar, né, Esther? Exatamente. Onde é que Porque está essa trava? exatamente. Por exemplo, eu tive uma aluna, não faz muito tempo, foi final do ano passado, que ela chegou com eu não consigo escrever a minha dissertação do mestrado. Tá. E aí começamos a conversar, e conversa, e aí, claro, a gente tem perguntas, né? E aí a gente vai. E eu cheguei no ponto que o problema dela não era a escrita. O problema dela era o medo de apresentar o resultado da dissertação perante a banca. Porque uma professora ridicularizou ela com, sei lá, acho que eram 10 anos de idade, na apresentação de um trabalho, e a professora no meio fez um comentário desnecessário sobre a fisionomia dela. E a partir daquele momento ela travou. Então, qual era o problema? Não era a escrita. Ela escrevia bem, ela tinha um bom raciocínio, só que ela estava travando para não escrever, porque logo que ela terminasse a dissertação, ela teria que fazer a apresentação. E o problema dela era a apresentação, não era a escrita. Entendeu? Então eu tive que trabalhar. Eu falei para ela entendeu que o problema dela não era a escrita, que ela estava simplesmente postergando a escrita para não fazer a apresentação. E aí, então, o problema da escrita não foi trabalhado. Aí, claro, como eu trabalho com revisão de texto, ela escreveu e eu fiz a revisão, mas a gente trabalhou efetivamente a apresentação do trabalho. O que ela precisava fazer, quais eram as travas, mas isso tudo é a partir da conversa. Né? E a gente vai descobrindo onde está o problema efetivo, né? Faz como diz o professor Alexandre, né? Faz um trabalho cirúrgico. Cirúrgico. Ação cirúrgica, né? Em cima de cada um. Deixa eu ler aqui um comentário de uma aluna querida que eu tive no ensino médio em Porto Alegre, a Mandioca, que ela assina, a Mandioca, com a H no final. Hoje ela faz o segundo semestre no Rio Grande do Sul para veterinária. E ela que escreveu aqui: eu cresci em uma família que prezava muito a educação. Tive pais que se esforçaram muito para me proporcionar a melhor educação. E por isso o meu apreço pela formação acadêmica e autonomia é grande. Olha que fantástico, né? De fato, Amanda é muito diferente. Ela continua. Mas uma coisa que percebo nos dias atuais é que a supervalorização do ensino, aí ela abre parênteses e aspas, ter um diploma para ser alguém na vida, vem trazendo algumas situações de ansiedade e competitividade. Olha, esse comentário
é muito maduro e muito lúcido, sabe, Amanda? Sim, O que eu gostaria de falar, Esther, sobre isso, porque ela traz essa competitividade, né? é, Dentro do campo do meio acadêmico. sim, Isso pode também travar muita coisa na pode, vida profissional, né? Você quer falar pode. sobre isso? É, infelizmente, dentro do meio acadêmico, isso é ponto pacífico, né? É uma condição sine qua non. Por quê? Porque eu preciso demonstrar que eu tenho o poder, e o poder é a partir de um título, né? Seja de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, ou mesmo de um PhD, né? Feito no exterior, enfim. E eu sempre brincava quando eu trabalhava na universidade, que eu digo, meu Deus, eu estou no meio de PhDeuses, porque são todos deuses aqui, né? Então parece que eu estou no Olimpo e a gente precisa, né, trabalhar com os egos inflados, e às vezes, e era uma coisa que eu sempre dizia, e muitas vezes alguns professores diziam, vou te contar, eu digo, professor, título de doutor não tira chapéu de burro. Você é doutor na sua área, na minha sou eu, cada um na sua. Então, só porque eu tenho título de doutor não quer dizer que eu sei tudo. Né? E eu colocava o título chapéu de burro porque era uma expressão que eu, quando cresci, ouvia muito, né? Então, cada um na sua área. Eu conheço da minha área, mas não conheço de outra área. Então, não posso dizer que eu sei tudo. Né? O título de doutor, porque o doutorado, se a gente for pensar, é imagina que eu tenho um livro e eu vou estudar essa página do livro. Isso é o doutorado, eu não vou saber tudo, né? A gente tem uma visão geral, mas isso não quer dizer, né? Essa semana passada eu corrigi uma tese de doutorado de um cirurgião de joelho que estava estudando o menisco. Quer dizer, é uma coisa no joelho, que é todo ligamento, cheio de negócios. Quer dizer, para ler, eu tive que estudar um pouco de medicina para entender, para poder corrigir. Então, o doutorado, não, ele é um título, há uma competição muito grande, mas a gente precisa daí, nesse momento, né, respondendo a pergunta, e ela colocou uma palavra muito interessante, que é a questão da autonomia. A neuropsicopedagogia, por exemplo, ela vai te dar autonomia na questão da aprendizagem para que você pare com essa ansiedade, que não precisa essa competição. A gente não precisa competir para ser bem visto, para ter notoriedade, para as pessoas nos admirarem. A gente tem que ser o que a gente é, né? Por quê? Porque a ansiedade nada mais é do que o querer viver num futuro que ainda não chegou. Viver na frente, não viver, deixar de viver o presente, né? Como os Exatamente. históricos trouxeram, mas trouxeram muito bem na filosofia, né? Sim, Viver o agora bem para poder usufruir depois, no futuro. exatamente. Se eu não vivo bem agora, não vai dar para viver depois. Você Não. estava dizendo da autonomia, né, que a Amanda traz. Eu também gostei muito dessa palavra, até porque na minha longa estrada, experiência com a educação infantil, a minha bandeira era autonomia para as crianças. Que elas Uhum, tivessem, eu sou alfabetizadora, né? Que elas uhum, tivessem autonomia no aprender, no aprendizado. uhum, E quando você fala que valoriza também essa fala, essa palavra dela, Esther, nesse caso, em relação às crenças limitantes, como que elas se encaixam? Essa palavra, né? Sabe, Essa autonomia. sabe um ditado que diz que eu, ao invés de eu pescar o peixe para ti, eu te ensino a pescar? Nada mais é do que isso, né? A gente, na minha área, com relação a trabalhar a questão de ansiedade, né, do mestrando, do doutorando, enfim, é trabalhar essa questão, é dar ferramentas para que tu consigas trabalhar no aqui e agora, tendo. É porque eu penso assim, ó, as pessoas hoje em dia estão na ansiedade porque estão vivendo no futuro sem passar pelo presente. Aí quando passou, assim, meu Deus, eu olho para trás e o que que eu vi, o que que eu fiz da minha vida. Então a gente não está no momento presente. Aí a gente Isso. precisa de ferramentas, né, do stop ansiedade, estar no aqui e agora, para
aí com ferramentas chegar no objetivo, né? Porque eu estou aqui, o meu objetivo é esse. Só que as pessoas já estão no objetivo e esquecem a caminhada. Então eu Sim, preciso estar consciente da minha caminhada para chegar aqui, claro. nesse objetivo, né? Então é do ponto A ao ponto B, mas eu preciso estar consciente dessa minha caminhada. E nessa caminhada, as metas, né? As Uhum, metas para eu chegar no objetivo. Porque se exatamente, eu não tenho consciência do meu presente. Como você exatamente. disse, eu E só a olho para crença, frente. e a crença limitante nesse contexto tem a ver, óbvio, a palavra já fala, né? Crença limitante. O que eu acredito? O que eu acredito é verdade? Faz sentido? Ou Hum, isso é de alguém que eu comprei, como no exemplo que eu dei lá no início da live? Todo rico não presta? uhum, Então, como que vai ser a minha vida financeira? Eu vou me meter em dívida? O que eu uhum, posso fazer? Como que eu posso aprender a lidar com dinheiro de maneira tranquila para que eu tenha uma vida tranquila e não fique metido em dívidas, por exemplo? Então eu uhum. dou ferramentas, aí cada um é um ser Sim. que para uns uma técnica funciona, para outros já não, então a gente precisa usar outras técnicas para que a pessoa aprenda por ela mesma, por isso que tem a questão do autoconhecimento. Precisa se autoconhecer, ver suas limitações, ver se a crença é sua ou é uma crença comprada de Sim. alguém, para então fazer a diferença. Porque E, muitas a, vezes a gente acredita e essa e, crença a, não leva a nada a lugar nenhum. E ainda, Esther, e também Amanda, né, falando um pouco sobre essa crença limitante, ela também pode estar, sim, vinculada àquela memória que eu falei a meia hora atrás, meia hora não, Uhum, alguns minutos, né, de que sim, porque se a gente se identifica com aquela crença, de acordo com os estudos de Bert Hellinger, na constelação familiar, se a gente se identifica com aquela crença, e faz ela valer é em função de uma lealdade, uma memória de alguém que também tinha essa mesma crença. Então, a sim, gente se aliado àquilo, a gente fortalece a crença, né? Eu quero falar um sim. pouquinho também, adorei a tua resposta para a Amanda, mas eu queria falar também um pouquinho sobre o que ela traz, né? Dessa ansiedade, dessa competitividade, e que você, Esther, trouxe muito bem para olhar para o aqui e o agora, né? Viver Uhum, bem aqui e o agora. E aí eu trago a dica, como sempre, nunca vou deixar de trazer a dica da meditação para sim, ajudar nesse momento a diminuir a ansiedade, né? uhum, E de não ter que provar nada para ninguém, a não ser para si própria, né? sim, E ainda, Amanda, quando você fala sobre a competitividade e a professora Esther fala do título do doutorado, né? Ah, porque eu sou um doutor, o PhD, né? Que eu adorei esse sim. termo, vou roubar. É, e foi o que eu falei quando, no Opa. início da live, muita gente não estava aqui, que a professora Esther tem todos esses títulos, né? Maravilhosa, que necessitou de muito esforço, mas que antes de tudo isso existe a pessoa. E é Uhum, isso que a gente tem que olhar antes de todos os sim, livros, diplomas e canudos que a pessoa tem, mas um canudo não é simplesmente um canudo, né? Ele representa esforço, sim, dedicação e compromisso. Mas existe a pessoa uhum, sensível, né? Para que essas competições que ocorrem em qualquer sim, área. Amanda, na escola que eu trabalhei, que você foi estudante, tinha muita competição também, embora não fosse apresentado. Mas o que a gente faz? A gente olha para si, a gente medita e respira no aqui e no agora. Né? sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, algum comentário. Não, umas pessoas maravilhosas que entraram aqui depois. A Rejane está aqui e a Luciane comenta como isso é importante para nós, pois é bem isso que acontece. As pessoas nos julgam
por sermos professores e donos da sabedoria. Meu Deus, isso é muito recorrente, né? Muitas vezes ouvi me dizerem, mas tu é professora, deve saber. Sim. Hein, Esther? Olha, Hein? isso é recorrente, né? E eu te digo mais, eu como professora de português está escrito Poço dos Milagres, né? Dicionário ambulante. Enfim, mas eu sempre fui uma pessoa, e eu fiquei 10 anos em sala de aula, tive muitos amigos, né? Alunos, amigos, pessoas maravilhosas que passaram como alunas e alunos, e eu sempre disse, desde o primeiro dia de aula, eu sou um ser humano como você. Sei um pouco mais, não sei tudo. E se você me fizer uma pergunta e eu não souber, eu vou buscar a resposta e depois eu te trago. E aí eu acho que é uma questão de, não sei se seria a palavra certa, mas de humildade. No sentido de eu não sei tudo, né? Até porque eu sou uma pessoa que sempre disse que título de doutor não tira chapéu de burro. Então eu não sou excelente em tudo o que eu estudei. Né? Ah, só porque eu sou professora de língua portuguesa eu vou ter a gramática na ponta da língua. A gramática está aqui do meu lado para me auxiliar. Porque tem gente que o que acontece? Não sabe consultar a gramática, tem um problema, mas não sabe consultar. Então, Sim. quem faz uma faculdade de língua portuguesa, na verdade, não é que sai de lá sabendo tudo, porque a gente desaprende a língua portuguesa, bem isso. Quando eu entrei, que eu tomei um susto, e meu Deus, estou desaprendendo a língua portuguesa. Por quê? Porque eles ensinam a gente ferramentas para consultar, e aí, claro, a gente trabalhando todo dia com a língua portuguesa, a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia, mas eu sei tudo? Não. Então, nesse sentido de dizer, ah, mas tu é professora, deve saber, eu digo, tá, será que Deus sabe tudo? Eu acho que é a única pessoa que sabe tudo, se a gente for pensar em termos de sabedoria, eu não quero ter essa pretensão de saber tudo. E se eu não Ai, souber, eu vou, eu adorei. vou, eu vou buscar a resposta, né? Porque de repente alguém me pergunta, até já me perguntaram numa live, e dizer, olha, não sei, eu tenho que pesquisar, porque nunca me ocorreu. Às vezes a gente pensa de uma maneira, o outro pensa de outra maneira, são interpretações diferentes. Lembra daquela primeira que eu falei? O meu problema era por que eu dizia E, as pessoas entendiam B, C e D? Porque tem a ver com história de vida. Né? A pessoa não vai entender o C, vai entender o C porque ela não passou pela mesma situação que eu passei do A. E aí é onde eu consegui entender por que as pessoas têm essas várias diferenças de interpretação, seja de situação, de leitura de qualquer coisa, né? Sabe, Esther? Eu falo demais, sabe? Então vai me cortando aí, viu, Carlinha? Não, eu e você falamos muito, imagina uma libriana e uma geminiana se encontrando numa live, ainda no questionamento, no comentário, né, que a Luciana faz, e que você trouxe muito bem a tua resposta. Eu tenho falado assim desde a última live, que foi segunda-feira, duvidem de mim, Exatamente. duvidem. Sabe, eu não é porque eu fiz um curso de um ano que eu entrei de cabeça, mergulhei a respeito das constelações familiares e eu continuo estudando diariamente, não é por isso que eu vou conhecer tudo. Não vou, Sim. então duvidem de mim. E eu lembrei, o seu comentário também me fez lembrar de uma amiga que eu tive aqui em Brasília, uma matemática. Ela dizia assim, quando eu perguntava, eu tinha uma certa vergonha de não saber toda a tabuada naquela data, né? E eu até hoje tenho dificuldade. Eu não sei até hoje. Tem dificuldade, dificuldade. Ela Eu vou dizia nos assim, dedos. aí ela dizia assim, vai gastar o cérebro com isso? Não, pega a calculadora. Sabe, uma professora de matemática, ela falava isso para os alunos dela, os alunos amavam aquela pessoa, né? Não, tem calculadora para isso. Né? Tanto que hoje, nas provas de vestibular, se eu não estiver enganada, no dia da prova de exata, né, é entregue uma calculadora daquelas descartáveis, né, para os estudantes, e nas escolas que eu trabalhei, era autorizado que se levasse a calculadora. Sim. Então, quer dizer o quê? Que é isso. Nós não temos, Luciane, Não. que saber
tudo, não temos. E graças a Deus nós não sabemos. O dia que eu souber tudo, pode me enterrar, porque não vai ter mais desafio nenhum na minha vida. Nenhum, exatamente. Não Porque vai a ter vida é desafio feita de nenhum. desafios. A vida é Claro, feita de desafios, né? claro. É E o muito aprendizado doido. traz isso, né? O aprendizado Sim, traz a gente. Mas vem cá, isso aqui. E aí que me puxa para aquilo ali, né? E aquilo outro que me puxa. sim. Professora, eu gostaria, agora a gente está com Hum. 45 minutos, eu acho que é um tempo bom para uma live, até porque hoje é terça-feira, né? Ah, pois então. Então, eu queria que você tem dicas, por exemplo, eu já li que músicas, determinado tipo de música ajuda. Ouvi dizer que Mozart, né, música clássica, ajuda na memorização. Você tem algumas dicas assim para que esse aprendizado, porque a crença limitante, ela vai precisar sim de pessoas como a professora Esther, de pessoas como eu, com a ferramenta que eu tenho da constelação familiar, para ajudar a destravar, mas nada vai melhorar se a pessoa de fato não quiser melhorar aquilo, né? Porque Sim. às vezes aquela crença limitante é uma bengala que ela carrega e Uhum. vai levar para a vida toda. E vai ficar no Uhum. papel da vítima, aí eu não sei, aí eu não consigo. Então, tudo vai depender da pessoa, da boa vontade da pessoa. Sim. Mas, você tem algumas dicas para dar para a gente? Enfim, Então, porque assim, ó, primeiro que a gente precisa para dizer, música clássica funciona, eu fico estressada com música clássica, tá? Eu. Por quê? Porque no meu dia a dia, na minha criação, eu não fui criada com música clássica. Então eu prefiro, por exemplo, colocar uma baladinha, uma música popular brasileira sem letra, só o instrumental. Eu já estudei com samba, então eu ficava aqui, ó, mas sem letra, só a batucada, entendeu? Porque vai depender, aí entra a questão de como que é o meu, como que eu aprendo, né? Por exemplo, cada tem um tem o gente seu que, jeito, né? exatamente, porque tem gente que é visual, então eu preciso ver a situação. Tem gente que precisa tocar, então precisa, né? É tátil, eu preciso escrever tem outro que é ouvir. Então não é a música. Então, dependendo se eu sou auditiva e eu ponho uma música para relaxar e estudar, eu não vou conseguir, porque eu sou auditiva, vou prestar mais atenção no, nos acordes do que no que efetivamente eu preciso Sim, aprender. Então, sim, a dica que eu dou é, primeiro, precisa um autoconhecimento. Como você aprende? Como você gosta de aprender? Porque a gente geralmente, para aprender, seja qualquer coisa, a gente precisa se conhecer. Primeiro, como que eu gosto? Eu gosto de um lugar tranquilo? Então, aí, se gosta de um lugar tranquilo, investe em música clássica, investe em música, né? Eu, por exemplo, amo aquelas músicas, eu vou dizer da Enya, porque aquelas de, sabe? sim, 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 Não sim. sei se alguém aí já ouviu, mas eu sou das antigas e tinha a É do Enya, tempo todo, ou né? então barulhinho de água. Eu tenho uma fonte que eu Ah, comprei e está ali na minha sala, e às vezes assim, ó, eu quero relaxar, eu preciso ouvir o barulho da água. Isso sim, sempre foi um. Então, eu preciso escolher, eu preciso me conhecer, saber como eu gosto de aprender, e aí sim, pro meu estilo, aí eu tô falando da Esther. Eu gosto de barulhinho de água, eu gosto de ouvir música sem letra, porque senão o cérebro vai para letra e daqui a pouco eu tô cantando ao invés de estudar, entendeu? Às vezes é ficar sentada no sofá, deixando aí fazendo a meditação, aí tem gente que faz a meditação. Não, eu assim, ó, o pensamento vem, deixa ele ir, o pensamento vem, deixa ele ir, eu fico ali 5 minutos, pronto. Eu saio do eu preciso dar conta, eu preciso dar conta, estou ansiosa e eu. Não, ó, o pensamento vem, deixa ele ir, né? E aí eu retomo a respiração, volto para o aqui e agora. E esse exercício é um exercício, acho que para o ansioso é o pior que tem. Estar no aqui e agora.
O Ai, que eu estou fazendo? Estou conversando com a Carla de Florianópolis, conexão direta a Brasília, via internet, com mais um monte de gente aqui. Estou aqui, tem gente que está aqui com o cérebro pensando na conta que tem para pagar, na janta que tem para fazer. Não, não, não. Não, eu tenho que estar inteira aqui. Se eu estou comendo, eu tenho que estar inteira, sentindo o alimento, mastigando. Não, não. a Né? meditação. Então, exatamente. Então, a questão da meditação também, cada um tem seu estilo, né? Procura na internet, tem vários. A própria Carla aí tem a meditação no É, sábado de manhã, né? sai Enfim, meditação de manhã agora. eu nunca participei porque eu sou dorminhoca, antes das 10 eu não acordo, então é um problema. Mas agora elas ficaram gravadas, viu? Lá no Instagram. Ah, então fica Deixa melhor eu. agora. Sabe que essa coisa da meditação, não é a vida toda que eu faço, não. Porque eu, como geminiano, eu sou muito mental, né? Então eu sempre sou da ação. Então, por muito tempo, eu me identifiquei com as meditações do Osho, quando Uhum, ele acreditava que era com a Kundalini, com ações que você vai chegar no seu. uhum, Bom, a gente envelhece e aí vai sim, aquietando. Eu estou bem mais quieta hoje em dia. E aí sim, hoje eu comecei, na verdade, com as constelações familiares, que aí eu fui entendendo que quanto mais eu medito, mais eu consigo acessar o meu inconsciente, permitir que o meu sim, inconsciente venha, mas não é assim um estalar de dedos, né? não. Eu tive a Amanda, acho que a Amanda conheceu um estudante que estava no colégio, que é o Fábio, era coordenador, inclusive, o nome dele era Lorenzo, era não, é ainda. E o Lorenzo, um grande desenhista, certo? Um menino, assim, eu dava aula para ele, dei aula para ele no primeiro e no segundo ano. Um incrível desenhista. E como é que ele conseguia prestar atenção? Desenhando. Então Uhum, ele terminava qualquer aula que eu dava sociologia e filosofia nessa escola, eu deixava ele desenhar, porque eu sabia que naquele momento ele estava concentrado no que eu uhum, falava. Né? Uma vez ou outra, ele falava, mas Lourenço, tem que anotar, rapaz. Se você não anotar, como é que vai ficar? Então, mas como você falou, era a ferramenta que ele sim, tinha. Então, cada um de nós vai ter a sua ferramenta, né, Esther, para uhum, conseguir destravar essas crenças, se sim, concentrar mais para conseguir aprender. Né? Você gostaria exatamente. de dar as suas palavras finais antes das minhas? Ah, eu quero agradecer imensamente aí o convite para participar. Tu sabe que eu adoro conversar contigo, né? Estamos juntos nessa caminhada aí de autoconhecimento, de ajudar o outro, de fazer a diferença. Agradecer Isso. aí a povaiada que está assistindo a nós. Boa vaiada. Ah, professor de língua portuguesa falando errado. Eu falo errado sim. Que delícia! Eu posso, porque eu posso desmistificar a língua portuguesa, então eu posso. Que delícia, que ótimo! Pois é, a A Fábia é que diz, eu não posso escrever pra Estéreo. Eu digo, ah, não pode. Não pode. Ela assim, eu não vou conseguir escrever para, porque eu já estou tão acostumado a escrever para. Eu digo, tá tudo certo, mas é a tua história, né? Ah, mas eu não posso pedir licença poética? Vou dar uma dica aqui. Licença poética para escrever errado é só e somente só quando a gente vai escrever uma letra de uma música para dar rima, um poema. Se não, não é licença poética. Isso dá-se outro nome, mas eu não vou falar, entendeu? Porque não é politicamente correto. Ô, Esther, Gente, como é que gratidão, obrigado. imagina, Esther, eu agradeço mais. Mas antes, quero que você fale como é que as Ah, pessoas te encontram para bater um papo. É por esse endereço que está aí no post? Arroba. isso. Arroba prof. Esther com TH Arnold. Hey Arnold. Hey, Ana, tudo junto, Hey né? Arnold. Pois Tudo é, junto. gente, a Esther é essa pessoa aí maravilhosa. Gratidão
muita gratidão por ter aceito o convite, né? A Fábio, A Fábio dizendo aqui, ó, adoro a professora Esther, do meu coração para o seu coração. Para o seu coração. Te prepara que você é a próxima da live, vamos falar sobre meditação. E aí, gente, muita gratidão, Esther, adorei, foi um bate-papo muito gostoso, viu? E eu quero dizer para todo mundo que amanhã, na live de amanhã, eu vou dar uma continuidade nesse assunto iniciado hoje, ricamente com a professora Esther, quando eu vou falar, então, sobre as crenças limitantes e a nossa lealdade familiar. Tá bom? Então, um beijo gigante no coração de todo mundo e até amanhã, às 10h30 da manhã. Tchauzinho. Beijo, tchau. Gratidão, beijo.